com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 7 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e, é claro, aqui de Barras e região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através da fanpage do portal Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Se conecte conosco e fique ligado por tudo que acontece aqui na nossa cidade. Antes de nós darmos aqui o pontapé inicial, trazendo as principais notícias, a gente vai colocar para você a previsão do tempo. Lembrando que hoje amanheceu tudo azul, né? Mas não foi de chuva não, foi só o céu mesmo. Céu azul, limpo. Vale lembrar que nós estamos aí no dia 23 de março, né? Basicamente o auge do inverno é agora, né? Mas a gente espera aí com que esses próximos dias venha dar uma chuva aí para dar uma aguada aí na nossa terra. Tá bom, gente? Sem mais delongas, escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para segunda-feira, 23 de março de 2026. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, vai ter uma segunda-feira com céu repleto de nuvens e chuva isolada. A temperatura marca a mínima de 25 graus e a máxima de 31. A umidade relativa do ar vai de 90% a 65%. Apodi, Rio Grande do Norte. A comemoração de aniversário é com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. Umidade do ar varia de 90% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 23 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, e a previsão do tempo aqui para a cidade de Barras, hoje a máxima pode ser de 32 graus, a mínima de 23, né? A sensação térmica pode estar variando aí entre 29 e a 30 graus. Né? Hoje é bom para quem gosta de churrasco, né? Hoje está liberado, porque provavelmente, pelo menos no período da tarde, não vai chover, mas no finalzinho do dia, né, por volta das 20 horas, tem aí uma expectativa de umas pancadas de chuva, né? Mas estamos aqui em 50%, tá meio a meio, pode chover, mas também pode não chover, tá bom, gente? A fonte é aqui o site Clima Tempo, né? Agora vamos lá, pessoal, vamos lá para as nossas notícias aqui da cidade de Barras, né? Cidades aqui da região e também notícias nacionais. Vamos começar aqui com notícias nacionais. A Receita Federal, ela já está recebendo, né, declarações do Imposto de Renda de 2026, né? Já tá aí, o leão já começou a rugir. Piauiense morre e 2 ficam feridos em grave acidente frontal no interior de São Paulo. Agora falando aqui a respeito do Nordeste, né? O Nordeste ele lidera o número de morte com relação a mulheres, né, que são vítimas de feminicídio. Eita, Nordeste, né? E por falar em Nordeste, né, nós temos também que trazer para Barras, né? Nesse fim de semana o Tenente Coronel Wilton, né, falou a respeito aqui desse mesmo problema aqui na cidade de Barras. Inclusive a gente vai estar até colocando o vídeo dele aí. Ele falou mesmo com o apoio da viatura Lilás, né, que é a viatura da Maria da Penha,
ainda assim há muitas ocorrências registradas aqui, né? Aqui na nossa cidade, no nosso município, né? E um grave acidente aconteceu no dia 22, entre Barras e Batalhas, que acabou vitimando um jovem, né, de apenas 27 anos. A gente também vai estar colocando o vídeo aí, a imagem do mesmo. E por incrível que pareça, a gente que sabe, não tem essa sensibilidade. Inclusive, esse rapaz que acabou falecendo, ele acabou atropelando um animal. E o animal, né, foi levaram as carnes dele, abriram o animal, tiraram as tripas, trataram o animal e levaram o animal, né, mesmo após a morte desse rapaz aí de 27 anos. É uma tristeza, né? Eu não teria essa coragem, não. Mas vamos lá, gente. Vamos lá para as notícias. Vamos começar aqui com o imposto de renda. Falar aqui do Leão. A Receita Federal ela já começou a receber a declaração do imposto de renda deste ano, né? O prazo vai até o dia 29 de maio. E a expectativa do órgão é que 44 milhões de declarações sejam entregues, né? É muito dinheiro, né? Mas quando se trata do Brasil, 44 milhões é pouco, tá bom? Mas escute aí a reportagem da Rádio Gov. Atenção contribuinte! Começou nesta segunda-feira, 23 de março, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Desde as 8 da manhã, você já pode preencher e transmitir os dados pelo sistema da Receita Federal do Brasil. O prazo vai até o dia 29 de maio e a expectativa do órgão é de que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro desse período. Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então vamos lá. Então tá aí, gente. O imposto de renda já começou a ser declarado. A expectativa é de que 44 milhões sejam declarados aí até maio, né, gente? A gente muitas das vezes acha que 44 milhões é muito, mas pro Brasil é muito pouco, gente. Muito pouco mesmo. 44 milhões é pouco. Pra você ter noção, o Brasil, em um ano, ele arrecada quase 1 trilhão de reais. Quase 1 trilhão, pra você ter noção. Geralmente as pessoas falam, Portugal roubou o nosso ouro. Gente, o ouro que Portugal levou, a expectativa é de que Portugal levou muito ouro daqui. Mas, hoje, para você ter noção, o ouro todinho que Portugal levou, o Brasil leva da gente aí em um ano só de imposto, para você ter noção. Então, 44 milhões é muito pouco mesmo. Mas é aí, né? A gente tem aí um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né?
Se fosse para pagar imposto, mas que a gente tivesse um retorno, a população por si só ela não iria, ficar descontente com o governo. Porque tem país aí que tem uma carga tributária muito alta, por exemplo, a Alemanha. A carga tributária dela é elevada comparada aos países de primeiro mundo. Mas também lá tem retorno. A pessoa paga imposto, mas ela tem segurança, tem saúde, tem educação. Tanto que eles foram um dos pioneiros aí nas escolas técnicas, né? Só esse ano passado, que a gente começou a investir mais no ensino técnico, né? Então, diante de tudo isso, 44 milhões é pouco, mas era bom se viesse um tipo de retorno, porque o brasileiro está cansado de pagar imposto, né? E quem ganha um pouquinho a mais tem que declarar, porque se não declarar, o leão vai pegar, né? Tá bom, gente, mas vamos aqui para mais uma notícia. Um grave acidente aconteceu em São Paulo, né? Aconteceu em São Paulo. A notícia, né, que a gente está noticiando aqui é porque está relacionada a 2 piauienses, né? Esses 2 piauienses, eles, no caso, um piauiense morre e 2 ficam feridos, né? Em um grave acidente, uma colisão frontal lá em São Paulo, né? As informações, inclusive, é do portal 180 graus. Essa daí tem um áudio, tem, né? Olha, diz assim, pessoal: o piauiense identificado como Antônio José Alves de Souza morreu e outros 2 ficaram feridos após um grave acidente de carro registrado na manhã deste domingo, no caso ontem, né? Em uma estrada vicinal na região noroeste do estado de São Paulo. As vítimas são naturais do município de Beneditinos, no norte do Piauí. A colisão ocorreu em via que liga o município de Mira Estrela ao distrito de São João do Marinheiro, em Cardoso. Segundo informações da imprensa local, 2 veículos colidiram frontalmente e um deles chegou a capotar fora da pista. Tá aí as imagens, aí nós estamos mostrando as imagens, né? Um grave acidente seríssimo, muito grave mesmo. No acidente também morreram Renata Moreira Lima e Rafael Lima de Almeida. Ao todo, 7 pessoas estavam no veículo envolvido. 2 vítimas morreram ainda no local, presa às ferragens, enquanto uma terceira chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu após dar entrada em uma unidade de saúde. Outros 2 piauienses, identificados como Lailson e Antônio Filho, ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiro e do SAMU. Eles foram encaminhados para hospitais da região, onde receberam atendimento médico. Peritos da Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos necessários. As causas do acidente serão investigadas. As vítimas piauienses são da localidade Santa Rosa, na zona rural de Beneditinos. Pessoal, gravíssimo acidente, né? Colisão frontal aqui. Você tá vendo aí as imagens? Estou vendo aqui agora através do meu celular, mas uma batida muito feia, gente. Mas, gente, eu não sei, né? Ninguém sabe ainda qual a causa do acidente. A perícia está aí para esclarecer, mas é bom sempre a gente alertar, né? No que diz respeito a bebidas alcoólicas, né? Porque na maioria dos casos, não estou dizendo que esse caso foi essa situação que aconteceu, mas na maioria dos casos, esses acidentes, né, que tem vítimas fatais, ou qualquer tipo de acidente está relacionado ao uso de drogas, seja drogas lícitas ou ilícitas, né? Mas é preciso ter cuidado, principalmente quando a gente for dirigir, porque a gente tem que dirigir por nós e também pelos outros, né? Uma batida dessa, colisão frontal, né? Aconteceu essa tragédia aí e esse piauiense acabou perdendo a vida. Por pouco, mais pessoas não perderam a vida, porque a situação que esse carro ficou foi um milagre todos não terem morrido, né? Mas tá aí essa informação. Infelizmente, esse piauiense acabou perdendo a vida
nessa colisão aí gravíssima. Pessoal, agora vamos falar aqui do Nordeste, a região Nordeste. Sabe que o Nordeste ele lidera mortes de mulheres por feminicídio? É isso mesmo. Por incrível que pareça, o Nordeste ele lidera, ou seja, morre mais pessoas vítimas de feminicídio mais do que no Sul, do que no Sudeste, do que no Norte, do que no Centro-Oeste. Quem lidera esse ranking, infelizmente, é o Nordeste. E a gente vê isso através dos noticiários, através do dia a dia. São muitas mulheres que são vítimas de feminicídio, são muitas mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica. E isso tem que acontecer, ou melhor, isso tem que parar de acontecer. A gente tem que dar um basta nisso. É preciso criar leis, não é nem criar leis, mas fazer com que a lei venha ser cumprida, porque leis nós temos demais, né? Então isso aí também depende das forças políticas, né? Porque, quer queira ou não, quem manda nas forças policiais, quem dirige, é um político, é uma pessoa que foi indicada por um político, né? Então é preciso criar leis ou apertar as leis para que esses elementos não venham continuar fazendo esse tipo de crime, né? Ontem eu estava conversando com um ex-soldado, inclusive, né? Ele falou, né, que está casado há 50 e poucos anos, né? O mesmo falou que não entende como que um homem bate numa mulher. Porque ele falou que a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher é amiga, a mulher é companheira, a mulher é tudo. E ele, né, na vasta experiência dele, falou que, né, que não entende como que uma pessoa maltrata uma mulher. Mas infelizmente isso tem acontecido, tem sido mais comum nos dias de hoje, principalmente aqui no Nordeste. Nós temos até uma áudio reportagem aí da Rádio Agência, a gente vai colocar para você. E na sequência a gente vai trazer essa notícia aqui para a nossa cidade, tá bom? Então escute o áudio aí. A região Nordeste concentrou mais da metade dos assassinatos de mulheres por arma de fogo no Brasil em 2024. Os dados são do relatório Pela Vida das Mulheres, o papel da arma de fogo na violência de gênero, do Instituto Sou da Paz, divulgado neste mês da mulher. Na avaliação social do problema, a professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, acredita que a política que flexibilizou a compra de armas no Brasil entre 2019 e 2022 foi um desserviço que explica parte do problema. A presença disseminada de armas de fogo e sua capilaridade, sua expansão, o seu barateamento, permitiu que o matador de mulher, que é sempre um cidadão de bem, um suposto bom pai e péssimo marido, ou péssimo ex-marido, ou péssimo ex-namorado, ou péssimo ex-companheiro, possa fazer uso desse recurso e se justificar. A disseminação das armas de fogo, elas prestaram esse desserviço. E mesmo hoje, com a mudança do decreto, com a mudança da legislação, tem muita arma que já está na rua. Tem muita arma que está acessível. Natália Polak, diretora de projetos do Instituto Sou da Paz, atribui o problema também a outros fatores, como acesso a serviços públicos e a questão social. Um deles é a disponibilidade de serviços públicos disponíveis. E aí os bairros com menos serviço público e possivelmente mais vulneráveis têm índices maiores de violência letal contra a mulher. Então pode ser uma questão relacionada à menor disponibilidade de serviços públicos em parte da região Nordeste. E tem um segundo elemento bastante relevante, que é um elemento cultural. Quão disseminada está a percepção de que as mulheres são pessoas com igualdade de direitos, ou quão disseminada está a percepção, enfim, uma concepção ainda mais machista, ainda mais controladora e violenta da relação dessa sociedade com as mulheres. Na avaliação de Jaqueline Muniz, as políticas sociais de autonomia às mulheres, por vezes, geram um ressentimento masculino sobre a perda de espaço de autoridade. É a região do país que, proporcionalmente, é muito atendida por políticas sociais.
e outras formas de empoderamento doméstico e familiar, o que reforça o papel autônomo de independência das mulheres, o que gera um grau de reação à perda do domínio, à perda da autoridade dentro de casa. É como se tivesse uma sobra de masculinidade que não pode ser gasta, porque já perdeu esse monopólio e que é expressa sobre a forma da violência. A violência é um ritual de você tentar resgatar um poder perdido que já não se coloca mais. O levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que está também no Nordeste o estado com o maior índice de morte de mulheres por armas de fogo, o Ceará, onde a cada 10 assassinadas, quase 8 são por tiro. Número ainda maior que a média da região Nordeste, que é de 6 a cada 10. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que em 2024 foram apreendidas quase 6.400 armas de fogo no estado e que no ano seguinte, 2025, a apreensão aumentou para 7.200. Também em 2025, a Secretaria de Segurança do Ceará registrou aumento de 15% no número de prisões relacionadas a mortes de mulheres por crimes violentos em relação ao ano. Gente, então tá aí. A reportagem, ela deixa bem claro, né, que o número de mulheres, né, vítimas, né, de violência, seja violência doméstica ou feminicídio ou mulheres, né, mortas por armas de fogo, no Nordeste é bem maior, né? E esse é um problema, acredito eu que não seja somente um problema social, mas é um problema de segurança também, né? Porque, como eu falei antes, tem leis, então as leis elas têm que serem cumpridas, mas para isso é preciso, né, que alguém esteja à frente ali para poder solucionar esse problema, né, ou pelo menos diminuir. Porque aqui em Barras também, infelizmente, há muitas mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica, mulheres que são mortas, né, e isso mesmo com apoio da viatura Lilás, né. Em entrevista ao portal Rapadura News, o Tenente Coronel Wilton, inclusive, falou sobre essa situação, né. Mesmo com a viatura Lilás, mesmo com os esforços da Secretaria de Segurança Pública, ainda assim aqui em Barras há muitas ocorrências. E agora existe um outro problema diante de tudo isso. O problema é que muitas mulheres ficam caladas, né? Muitas das vezes está faltando incentivo da parte da sociedade, porque tem mulheres que sofrem violências e ficam caladas. Pelo menos eu mesmo, né? Eu mesmo não sei de muitos casos aqui. Geralmente quando acontece acontece um caso desse, de ampla repercussão, né, todo mundo fica sabendo, mas a maioria a gente infelizmente não fica sabendo, porque não é noticiado, também não é dito, né. A gente vai colocar aqui o vídeo aqui do Tenente Coronel Wilton falando sobre a persistência, né, do número de mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica aqui em Barras, tá bom? Então assista aí. Nós podemos destacar, lá em Barras, a grande quantidade de ocorrências é a Maria da Penha. Infelizmente, nós sabemos que hoje as ocorrências de Maria da Penha é grande, e principalmente nos finais de semana, em que a maioria dos companheiros, do marido, das pessoas que convivem com as mulheres, aproveita para beber, né? E quando chega em casa, geralmente, agride, espanca as mulheres. Infelizmente, hoje, a maior quantidade de ocorrências é em decorrência da Maria da Penha, em que os homens estão maltratando as mulheres. Hoje nós temos 3 viaturas na cidade, ao qual uma é composta por uma policial feminina e um policial masculino, com o objetivo específico de atender as ocorrências de Maria da Penha. Então, gente, é como eu estou falando, o número persiste, né? Mulheres são agredidas, mulheres, né, são violentadas, mulheres acabam sofrendo e muitas das vezes não é noticiado, muitas das vezes até a própria mulher faz a denúncia, depois por conta de um apego emocional ao companheiro acaba retirando a queixa,
mas é preciso com que a sociedade venha acolher mais esse tipo de mulheres, né, para que as mulheres venham se sentirem mais acolhidas e confiarem, né, denunciar, né, muitas se sentem só, né, muitas se sentem sem saída e acabam ficando com o agressor, né, fica com o agressor porque tem medo, né, de não se sustentar, tem medo de voltar para casa dos pais, tem medo de não acreditarem. Então é preciso campanhas, né, para que venham incentivar a mulher, precisa acolhimento da parte da sociedade para que esse crime contra a mulher ele venha a ser coibido, né? Hoje a gente vive numa sociedade onde a maioria dos cidadãos são mulheres, então um tipo desse crime não deveria estar acontecendo de forma alguma, né? Mas infelizmente, pessoal, falando aqui de Barras, né? Ontem infelizmente um grave acidente aconteceu aqui na PEI que liga Barras à Batalha, que acabou vitimando um jovem de 27 anos. O mesmo estava pilotando uma motocicleta quando acabou colidido com um animal que estava na pista, né? Infelizmente, aí novamente, esse fim de semana aqui em Barras, só para você ter noção, teve muitos acidentes envolvendo animais na pista. É isso mesmo. Aqui entre Barras e Miguel Alves também, nesse fim de semana, também teve um outro acidente envolvendo animais na pista. Sem falar no acidente, né, com vítima fatal que aconteceu outro dia, que não envolveu animal, mas que também foi um acidente. Esse fim de semana aqui em Barras foi um fim de semana bem sinistro, né? Então a gente tem que tomar cuidado ao dirigir, ao pilotar e também, principalmente, os criadores de animal. Animal é para até preso, porque tem muitas pessoas que acabam colocando o animal para ser criado na rua de forma criminosa. Aqui no Piauí, aqui em Barras, infelizmente isso é comum. A gente vê jumento, vê vaca, vê boi, vê tudo no meio da rua. Cachorro, porco. Aí um cidadão vem pilotando, acaba sofrendo um acidente, acaba perdendo a vida e muitas das vezes nem aparece o responsável, né? A pessoa que tem lá o animal nem vai atrás, porque sabe que se for atrás vai ser responsabilizado. Então tá mais do que na hora de Barras ter pelo menos uma operação dessa, né? Porteiras fechadas, que é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, lamentavelmente, esse jovem perdeu a vida por conta de uma negligência de uma pessoa que cria um animal solto. Animal não é para estar solto, animal é para estar preso. Animal não tem racionalidade alguma. Animal não é inteligente, não tem inteligência. Animal ele segue os seus instintos. Vai estar no meio da rua, sim. E se a pessoa atropelar, a pessoa pode morrer. E de quem é a culpa? Né? A culpa é de quem cria as soltas. Tá bom, gente? Tem aí, vou até ler aqui para vocês a notícia aqui a respeito. Vou falar o nome aqui do rapaz. Um jovem identificado como Marcos Lucas Araújo de Carvalho, de 27 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, na API que liga Barras à Batalha, né? Ali na altura da Malhada Alta, ali na zona rural de Barras, aqui em Barras ainda, gente. Segundo informações, a vítima trafegava pela estrada quando colidiu com um boi que estava solto na pista. Com o impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, gente. O animal também morreu, né, devido à batida, à colisão, né. O caso ele gera revolta porque a população, né, tá cansada de ter que chorar pelos seus entes queridos, por amigos, por colegas, né, por conta deste tipo de crime, porque isso aí é um crime, né. A população, né, o pessoal ali das mediações retiraram a carne do animal e dividiram, né, entre si. Inclusive nós temos até uma reportagem aí. Ó, gente,
tá rolando aí o vídeo. Pessoal aí tirando a carne aí, já tiraram o fato. Pelo amor de Deus, gente. Eu não terei essa coragem não, mas tem gente pra tudo, né? O rapaz morreu, vítima do acidente. Aí, né? Aí próximo. O animal também morreu e o pessoal foi lá tirar carne, né? Tirar picanha, né? Porque infelizmente tem gente, né? Enquanto uns estão aí chorando pelos seus entes queridos, outros estão tirando carne, tudo alegre, feliz, fazendo churrasco. É uma falta de sensibilidade muito grande da população quando acontece isso. Enquanto muitos choram, outros estão aí rindo, felizes. Que é o que aconteceu aqui, né? Nós temos uma reportagem aí, eu nem sei qual que é o nome do portal. Do portal Ideia News, que é um portal, né, relacionado a esportes radicais, ciclismo, entre outros. No caso, eles iam fazer uma cobertura, né, de um evento, né, de ciclismo, e passaram pelo local e acabaram trazendo essas informações aí para a sociedade, tá bom? Assista aí conosco. Tá aqui adentrando a cidade de Barras, a gente tá indo para uma trilha de moto e aí se depara aqui na PI que liga Piripiri a Barras com a situação muito triste, né? O IML foi acionado por cerca de 3h30 da manhã que havia ocorrido um óbito aqui de uma pessoa identificada como é o nome do rapaz? Como Marcos Lucas. Ele veio a óbito após bater no animal. Como vocês podem estar vendo aqui, tem uma vaca, que é um dos perigos constantes que tem na API, né? São os animais soltos, que isso é preocupante há muito tempo. Já vem acontecendo vários óbitos, vários acidentes, pessoas que perderam suas famílias por causa de animais. Eu vou pegar mais informações para vocês, depois eu repasso para o portal, por escrito, né? Mas o momento é isso. Há informações que esse rapaz é da localidade chamada Bacuri. Aí o IML já está aqui para recolher o corpo e eu vou passar mais informações para vocês. Então tá aí, gente, as informações aí dessa moça, né, que estava aí passando aí pelo local. Mas, gente, é muito triste, gente. Como eu falei para vocês aqui, é algo que quem cria animal solto tem que ser responsabilizado. Quantas vidas nós já perdemos aqui no município de Barras, em perímetro urbano mesmo. Animais soltos aí, motociclistas, né, acabam perdendo a vida porque acabam colidindo, né. No ano passado, no finalzinho do ano, teve um acidente ali, sentido Barras para Miguel Alves, lá na Olivência. Acho que já é interior de Miguel Alves já. Então, aqui também nós tivemos aqui acho que no mês de novembro, setembro, acidente ali do seu Raimundo, em frente, que morava em cima do morro. O seu Raimundo, mototaxista, perdeu a vida ali em frente ao Barras Altas, também animal, né? Gente, são tantos acidentes que já aconteceram, infelizmente com vítimas fatais. Nesse fim de semana, porque tô lembrando aqui agora, mas também teve um outro acidente envolvendo uma van. Saiu, né, fora da pista por conta de animal que estava aí no meio da estrada. Infelizmente, gente, está na hora do criador de animal, que cria animal solto, ter que ser responsabilizado. Aí acontece uma tragédia dessa, como aconteceu, tá lá a ferradura. Ninguém sabe quem é. E também o dono não vai querer aparecer agora. Agora roube um animal desse, pegue um animal desse. É confusão, né? Fosse o contrário, roubaram o animal, ia procurar até os portais para denunciar. Mas também é muito lamentável, né? Tá na hora desses criadores de animais serem responsabilizados, porque vidas e vidas são perdidas todos os dias aqui no estado do Piauí
por conta dessa prática criminosa. Tá certo, gente? Gente, agora vamos aqui para um assunto. Inclusive, a gente fez essa reportagem sábado, né? Uma reportagem que já trouxemos até aqui esse tema, que é a respeito das casas lá do residencial, ali residencial Morada de Barras, aqui na saída de Barras para Batalha. O famoso residencial, gente, o que há de casas abandonadas ali é brincadeira, gente. Na época do 2009, né, teve um alagamento aqui em Barras, teve muitas pessoas que perderam suas casas devido ao alagamento. Enfim, a partir daí foi criado esse conjunto habitacional. As famílias, eu peguei informações com pessoas que têm casa lá, que moram lá. As famílias, na época, elas pagavam uma taxa simbólica, né? Uma taxa simbólica de R$30 por mês. A pessoa tinha que dar R$30 por mês. A pessoa ganhou uma casa, mas ela tinha que dar R$30. Porque isso aí não é o preço de uma casa, R$30 por mês. É um preço simbólico, né? E aquelas casas foram feitas com recursos públicos, ou seja, com dinheiro público. E muitas pessoas ganharam 1, 2, 3 casas e venderam, né? Venderam as casas, pra você ter noção. Então, ficou esse problema aí, houve uma falha gravíssima aí na distribuição desses imóveis, né? Hoje, aqui em Barras, tem muitas pessoas que não têm casa. A gente mostra aí, todos os meses, o Brau dando 2 casas, né? A Associação Mundico Carcará prestando assistência a pessoas que não têm onde morar. Gente, você tem noção, aqui na associação tem mais de 2.000 cadastros. Ou seja, mais de 2.000 pessoas que não têm casa, que não têm onde morar. E lá no Residencial Morada de Barras, tem várias casas que estão sendo tomadas pelo mato, né? O mato já tomou de conta. Pra você ter noção, tem uma casa lá que a gente só vê o teto mesmo. Pois é, a coisa lá tá séria. E esse assunto também chegou até a Câmara Municipal dos Vereadores. A vereadora, eu acho que ela foi até um pouco infeliz, né? Na forma dela se expressar. Ela usou a palavra invadir. Mas tem muita gente que vai dar razão a ela. Não, você tem que invadir mesmo. Mas é revoltante. Do ponto de vista social, pessoas que não têm casa e tem casas lá que estão sendo abandonadas, tem muita gente que pensa isso mesmo. Não vou invadir. Né? Porque já que a casa foi construída com recursos públicos e era para dar essa taxa de R$30 por mês, uma taxa simbólica, tem gente que sequer deu. É lamentável. A gente vai colocar o vídeo aqui e na sequência a gente volta aqui com você. Então assista o vídeo aí. Um cenário que chama a atenção e levanta questionamentos. Casas construídas com recursos públicos destinadas à garantia de moradia digna para famílias hoje se encontram em situações de abandono. O que deveria representar oportunidade hoje levanta dúvidas e preocupação. Estamos aqui no residencial Morada de Barras, aqui na região do Mato do Cachorro. Esse conjunto habitacional ele foi criado com o objetivo de dar moradia a quem não tem. Mas hoje o que nós vimos aqui é uma realidade totalmente diferente daquilo que foi planejada. Diversos imóveis estão fechados. Alguns apresentam sinais claros de abandono, com o mato tomando de conta e estruturas já se deteriorando com o tempo. Casas que deveriam abrigar, hoje estão vazias. Enquanto alguns imóveis estão desocupados, há quem ainda enfrenta dificuldades para conseguir moradia digna no município. O caso chegou até a Câmara Municipal de Barras e passou a ser discutido entre os vereadores. Segundo uma parlamentar, na época da entrega das casas, podem ter ocorrido irregularidades na distribuição. De acordo com ela, houve situações em que a mesma pessoa teria recebido mais de uma unidade habitacional. Então a gente já tentou, vereador, ver isso aí, mas isso aí é tão complicado que eu vou sugerir aqui uma coisa aqui na tribuna, que é até uma coisa assim bem rígida mesmo.
Mas eu acho assim, se eu mesmo tivesse na condição precária de não ter minha casa, eu invadia uma casa dessa lá. Do jeito que a gente fez com o Centro Operário. O Centro Operário era usado de aluguel, taratá, aí a PAI precisava do Centro Operário. A gente invadiu o Centro Operário. Por quê? Porque ele ia ter uma função social, né? Já que estava abandonado. Ainda segundo a vereadora, parte desses imóveis teria sido vendido posteriormente, o que contraria a finalidade do programa habitacional, que é garantia de moradia para quem realmente precisa. É sério, na época, cada pessoa recebia do jeito que queria. Eu conheço gente que recebeu 2, 3, 4 e vendeu, passou para frente. Então a gente já tentou, vereador, ver isso aí. O abandono desses imóveis não representa apenas um problema estrutural, mas também social. Casas que poderiam estar cumprindo a sua função social, mas que hoje refletem uma possível falha na distribuição destes imóveis. Uma possível não, aí já realmente, depois que eu conversei com alguns moradores, realmente houve uma falha gravíssima aí na distribuição desses imóveis, gente. Ó, pra você ter noção, nada contra, mas tem muitos professores lá que tem casa, e não é que eles se tornaram professores depois. Tem gente que já era professor, e o objetivo dessas casas era para quem não tinha moradia, pessoas que basicamente tinham renda nenhuma, e tem gente lá que tem 2 casas. É isso mesmo, tem gente que tem 2 casas lá, né? E tem gente que nem mora lá e tem essas casas, e o mato tá lá morando lá dentro. Gente, é uma casinha pequena, né? É uma casinha pequena, mas é uma casinha muito boa, ó. As casinhas lá, todas elas têm a pia, são forradas, são rebocadas, todas elas têm o quarto, o banheiro e a sala, né? E hoje quem tá brigando lá, essas casas, a maioria delas é cobra, sapo, rato, inseto, e a população tá aí, né? E o pior, tem gente que acha que o problema maior é por conta da falta de assistência aqui no município, mas não. A vereadora, a doutora Emília, ela até falou, né, que o município deveria recorrer, fazer alguma coisa, né, para desapropriar não, porque ninguém tá morando lá para começar, mas o município deveria fazer alguma coisa para poder dar essas casas a quem não tem, né? A pessoa ganhou e tá morando lá, perfeito, né? Exatamente, o que deveria ser feito era isso, era pegar, né, fazer um levantamento, ver quem são essas casas que estão desabrigadas, quem são os donos, notificar eles, né, depois reformar a casa e dar para quem não tem, porque se eu tenho uma casa e eu não moro nela, né, é porque eu não estou precisando dela, e tem gente que tem 2 casas lá e não mora nenhuma das 2. Né? Agora tudo bem, a pessoa ganhou a casa, tá morando lá, perfeito, tá no seu direito, a casa é sua, tranquilamente. Agora, quem tem não mora aí é complicado, né? Principalmente lá no final, do meio pro final, lá tem casa abandonada. E outra coisa, eu nem tava querendo falar isso, sabe o que não tá somente abandonado lá? O bairro todo tá abandonado. Você passa ali, gente, eu não tinha entrado lá esses dias, eu entrei sábado para fazer essa reportagem. Eu passei lá na frente, perfeito, residencial muito bonito. Aquela praça, ó, top. Quadra ali na frente, top. Gente, mas quando você entra nas ruas, gente, o mato tá enorme, gente. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu fiquei na dúvida se eu fazia uma reportagem sobre o abandono das casas ou o abandono do bairro. Porque, gente, o que tem de mato naquele bairro é brincadeira. Cadê a prefeitura para mandar fazer uma capina ali e com as roçadeiras? Porque tem muito mato ali, muito mato. E eu não tô falando do lado onde fica a mata, não. Tô falando mesmo das ruas. É muito mato.
E as casas, né, já estão cheias de mato e muito mato no meio da rua. A impressão que dá é que nem mora ninguém ali naquele bairro, né? Agora na frente, ó, tá perfeito, mas a gente não pode ver só de fachada, entendeu? Ali é uma fachada ótima, mas quando você entra para dentro do bairro, entendeu? Aí você vê a realidade. Tem gente que fala que não mora ali por conta do problema da água, né? Aquele problema é muito antigo, gravíssimo. Ainda quando a água era municipalizada. Hoje que a água de certa forma privada, né? De uma iniciativa privada, agora que tá pior mesmo, né? Mas enfim, a gente torce, né? A gente quer com que seja feita alguma coisa, porque tem gente que aqui em Barras não tem onde morar e no residencial tá cheio de casa abandonada. Tá bom, gente? Pessoal, falando em casa, a Associação Mundico Carcará chegou um pedido, né, de uma garotinha lá da localidade Brejo, né? Ela fez um vídeo pedindo à associação um vídeo, né? E o vídeo chegou até a associação e ela vai estar sendo atendida aí pela associação, vai estar ganhando aí a sua casa, ganhando aí um novo lar, porque, como eu falei, aqui em Barras tem muitas pessoas que não têm onde morar, né? E a associação está fazendo aí o seu papel, cumprindo o seu papel, né? Dando moradia a quem não tem, né? Trazendo dignidade às pessoas aqui na cidade de Barras, tá bom? Assista esse vídeo aí da garotinha. Recebemos mais um pedido de casa, dessa vez na localidade Brejo. É o povo procurando dignidade, procurando uma vida melhor. E é por isso que seguimos trabalhando todos os dias, ouvindo as comunidades e buscando soluções. Brau está ao lado do povo, junto com a Associação Mundico Carcará, lutando para que mais famílias tenham um lar digno. Porque quando a gente trabalha unido, quem ganha é a população. Brau e a Associação Mundico Carcará, trabalhando pelo povo de Barras. Meu nome é Maria Gabriela, eu moro com minha mãe, meu pai, minha irmã, aqui no Brejo. Eu queria que você fizesse essa casa, porque quando chove, molha. Aí a gente não tem condição de fazer uma casa. Se você pudesse nos ajudar, a madeira tá ruim. A gente ia ficar muito feliz se você nos ajudasse. Pessoal, então tá aí, né, a Associação Mundico Carcará fazendo, né, a sua parte, enquanto que tem muitas casas abandonadas lá no residencial, o Brau, né, por sua vez, juntamente com a Associação Mundico Carcará, tem feito, né, a sua contribuição com a sociedade barrense, né, tem dado casas a quem não tem, né? Então a gente acompanha esse trabalho, a gente mostra a iniciativa da Associação Mundico Carcará e graças a Deus tem muitas pessoas que estão recebendo, né, um lar digno aí para morar, para se viver, né? A associação ela tem feito um trabalho fundamental aqui na cidade de Barras, não somente na entrega de casas, mas também cadeiras de rodas, cesta básica, perfuração de poços, bombas para poços, dentre muitas ações, tanto externa quanto interna. Aqui também tem vários atendimentos, né, com especialistas, com psicólogos, com clínico geral, com nutricionista, com ginecologista, enfim, temos aí uma vasta área de profissionais da saúde para atender a população barrense, né? Então a associação tem feito e está fazendo esse trabalho, contribuindo aí para a cidade, né, através de casas com ações externas e também internas realizadas aqui na própria associação, né? Inclusive ontem, né, nós tivemos lá na localidade de Bacuri, próximo, né, a essa mesma localidade, para fazer uma entrega de 2.000 metros quadrados de calçamento, né? Então a associação ela está aí em todos os lados para poder ajudar a população barrense, né? E ajudou, né? Antes era um pesadelo para quem morava ali naquele trecho. Muita gente sofria por conta da lama, por conta da poeira, mas hoje tem um trecho aí que foi colocado o calçamento exatamente para melhorar
a vida das pessoas. Inclusive a gente vai colocar o vídeo. Assista esse vídeo aí da inauguração dos 2.000 metros quadrados de calçamento. Nós estamos aqui na localidade de Bacuri, inaugurando aqui esse calçamento aqui, 2.000 metros quadrados. Toninho, satisfeito? É nóis, pelo bem de Barras. Brau, pelo bem de Barras, fazendo a vida mudar. Quem só tinha o desejo, agora tem onde morar. Então tá aí, gente, tá aí esta ação da Associação Mundico Carcará, atuando em todas as áreas, até mesmo na infraestrutura aí dentro da zona rural, né? Gente, e tem muita gente que acha que esse trabalho é feito com viés político. Não tem nada a ver não, gente. Entendeu? Porque se fosse, o Brau só ia aparecer no próximo ano, que é ano pré-eleitoral para prefeito municipal. E assim, quando terminou as eleições municipais, né, as últimas agora, o Brau continuou trabalhando, continuou fazendo, né, e hoje aí está fazendo várias ações, tem continuado todos os meses. No mês passado foi entregue uma casa, neste mês foi entregue 2 casas, e se eu não me engano, acho que no próximo sábado a gente vai entregar a 3ª casa no mês de março. Pra você ter noção, 3 casas no mês. Nem o governo do estado está fazendo tanto. Né? Prefeitura nem se fala. Se o governo está fazendo, imagina a prefeitura. Tá bom, gente? Então tá aí esse trabalho aí ótimo da associação. Lembrando que a Rádio Águia Web também é uma iniciativa da Fundação Mundico Carcará, para informar a população barrense e também divulgar os trabalhos realizados pela associação. Tá bom, gente? Pessoal, nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente pede para que você assista a reprise desse jornal, nos acompanhe no YouTube e também os cortes que serão postados lá no Instagram da Rádio Águia Web. Tá bom? Inclusive, siga-nos lá no nosso perfil Rádio Águia Web, se inscreva no nosso canal YouTube/Rádio Águia Web e também no TikTok, né? Fique por dentro de tudo que acontece aqui na associação e também das notícias locais aqui da nossa cidade. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.